Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar que o vetor gradiente é perpendicular às curvas de níveis. Essa aula vou usar rapidamente o teorema da função implícita, mas mesmo assim eu classifico essa aula como viável. Então, o que diz o enunciado completo? Seja f uma função de R2 para os reais, de classe C1, x0, y0 em U, e eu vou pedir essa condição técnica aqui. Gradiente de f de x0, y0 é diferente de zero. Por quê? Porque se fosse igual a zero, não tem direção nenhuma, está parado. E eu quero reta tangente normal. Então eu tenho que dar a direção. Então, gradiente de f de x0 e y0 é perpendicular à curva de nível que a gente vai chamar de C, que é exatamente xy em U, tal que f de xy é exatamente igual a f de x0 e y0. Eu chamei de Czinho. Tá, então a figura é o seguinte. O que significa ser perpendicular a uma curva? Significa que eu tenho uma curva aqui dentro e eu tenho uma direção perpendicular. O que significa a direção ser perpendicular? Que eu tenho a reta tangente. E a reta tangente, então eu tenho uma direção que é perpendicular à reta tangente. É isso que eu estou pedindo. Ou seja, que o gradiente de f seja perpendicular à direção tangente. Então, antes de tudo, a ideia que eu vou fazer é o seguinte. Eu estou dentro de um plano, aqui está a minha região U. Eu estou aplicando a f em R. E agora eu estou fazendo f ao longo dessa curva. F restrita a C. O que acontece com f restrita a C? Ela é constante. Ou seja, para cada ponto dessa curva, f restrita a esse ponto dessa curva, ou a esse ponto dessa curva, ou a esse ponto dessa curva, tem que dar o mesmo valor. Por quê? Porque eu estou dizendo que essa curva é a curva de nível C da f. E o que a gente faz para trabalhar com essa curva? O que significa isso? Significa que o ataque que eu quero que vocês tenham em mente, sempre é isso, eu vou parametrizar a curva, sigma de um intervalo AB para C, e eu vou considerar G de T igual a F composta com sigma T. E a parte importante, que essa curva de nível, essa g de t é uma função constante. Como que eu vejo isso, professor? É o seguinte, eu fazer f restrita a C, a maneira de atacar a nível cálculo é fazer isso aqui. E, para ter uma ideia, eu estou dizendo que o traço dessa curva está contido em C. Então, significa o seguinte, quem é sigma de zero? Vamos supor que sigma de zero seja x0 e y0. Então eu pego esse ponto. Quanto é f de x0 e y0? C. Agora, quanto é sigma de 1? Vamos supor que esteja no domínio. Isso aqui é x1, y1. Quanto é f... Onde está x1 e y1? x1 e y1 é um ponto dessa curva. Quanto é f de x1 e y1? f de x1 e y1 é C. Porque está ao longo dessa curva. Se eu pegar outro ponto qualquer, se eu pegar esse ponto aqui, isso aqui, sei lá, seria sigma de menos meio. Sigma de menos meio é f de x2 e y2. Quanto é f de x2 e y2? C. Mas sigma de menos 1 meio é a mesma coisa que f de x2 e y2, e todo mundo é constante. Então eu estou dizendo que essa função aqui é constante. Então agora a gente vai fazer toda essa demonstração de forma mais formal. Então, a ideia é o seguinte, a existência da parametrização é o teorema da função implícita. Então, vamos escrever isso aqui tudo. Então, eu tenho uma função de classe C1, gradiente da f diferente de zero. Se o gradiente da f é diferente de zero, significa um dos dois. Ou del del x é diferente de zero, ou del del y é diferente de zero. Para fixar nossas ideias, vamos supor que isso aqui aconteça. Del del y é diferente de zero. Então, o que nós temos? Função de classe 1, del del y diferente de zero. Teorema da função implícita diz o seguinte.
eu consigo escrever y em função de x. Então, y em AB para CD, x indo para y de x, tal que f de x, y de x é constante. Então, agora vamos escrever isso de outro jeito. Considero uma parametrização sigma de AB para R2, tal que para cada t, nós associamos t, y de t. Quando a gente associa t, y de t, agora a gente define g de t igual a f composta com sigma t. Mas f composta com sigma t é constante. Ou seja, minha f restrita a minha curva de nível C. Foi isso que eu forcei. E o que o teorema da função implícita está me dizendo, uma reinterpretação, é que minha curva de nível C tem uma parametrização. É isso que eu estou usando. Então, temos que g de t é igual a f composta com sigma t, que é igual a C. Logo, o que me interessa é derivar em x0. Tá? Porque o x0 e y0 está aqui. Então, g' de x0 é o gradiente da f de x0 e y0, produto interno com sigma' de x0. Esse aqui é a regra da cadeia. E como é constante, derivou tudo, então isso aqui é zero. O que eu estou dizendo? Que o gradiente da f de x0 e y0, produto interno com sigma' de x0, é zero. Isso aí já é a demonstração. Por quê? É só reinterpretar. Quem é sigma' de x0? Sigma' de x0 é tangente a C, no ponto x0 e y0. Se o produto interno desses dois é zero, só tem uma explicação. Se tem a direção tangente, o outro só pode ser anormal. E foi isso que termina a conclusão. O gradiente de f de x0 e y0 é normal a C, que é o teorema que eu queria provar. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.